Olha, esse cântico é muito lindo, irmãos. Nós estávamos falando aqui na semana passada que antes de morrer, Moisés, primeiro ele deu conselhos, preciosos conselhos. Depois ele canta, ele faz um cântico maravilhoso e agora ele abençoa. São três coisas que ele faz antes de morrer: aconselhar, cantar e depois abençoar. Oxalá, meus irmãos, pudera que todo crente antes de morrer tivesse esse tempo. Na verdade, os crentes ele têm esse tempo. Primeiro do que de poder aconselhar os seus amados, aconselhar os seus amigos, falar realmente do amor de Deus, da sua história espiritual. Isso é um ponto importante. O segundo ponto importante é poder ter uma alegria no coração antes de morrer. A pessoa ter um momento de cântico, de louvor, como o Moisés ele teve. E aí, por fim, não é o fim, porque é no capítulo 34 que ele morre, mas sua ação final praticamente é essa, É ele olhar depois do cântico e começar a abençoar. Com exceção da tribo de Simeão, todas as outras tribos, elas são abençoadas por Moisés. Então, começa assim o nosso texto, irmãos, no capítulo 33 e no versículo 1. Esta, porém, é a bênção que Moisés, o homem de Deus, abençoou, abençoou os filhos de Israel. Olha só como ele é chamado aqui. Ele é chamado o homem de Deus, O homem de Deus. Na verdade, irmãos, não houve, realmente no tempo dele, entre os mortais ali, uma pessoa que fosse o homem de Deus de uma forma tão clara como Moisés. Um homem que, assim, teve os momentos dele, de dificuldade para entender como Deus poderia usá-lo de uma forma melhor. Talvez esse foi o seu erro no início. Ele teve um problema quando ele vê os irmãos dele, ele tem esse problema, ele tem que fugir. E também, meus irmãos, já no finalzinho da jornada, ele tem um outro problema lá, ele rouba a glória de Deus, e Deus ele não vai dividir a glória dele com ninguém, e por isso ele é proibido de entrar na terra prometida. Apesar dele estar proibido de entrar na terra prometida, ele, meus irmãos, ele é chamado o homem de Deus. Está ali, é o homem de Deus. É assim que o nosso texto fala sobre o Moisés, o homem que viu a glória de Deus. E olha, um homem de Deus, ele se mostra nas horas difíceis, não são nas horas fáceis, não. Nas horas fáceis, acho que é muito fácil, até uma pessoa que não é de Deus falar que é de Deus. Mas é no momento crítico, de dificuldade, melhor. É no momento que Deus, ele fala não. Ele fala não para mim, fala não para você, para qualquer irmão. Nesse momento do não, às vezes Deus fala não pessoalmente, fechando portas pessoalmente. Às vezes Deus ele fala não, fechando portas através dos homens. E aí o não vem dos homens. E aí, como é que vamos receber esse não? Com injúria? A gente falou isso, meus irmãos, a semana passada um pouco, Que esse momento mais triste da história de Moisés, mais assim, mais angustiante, Ele tem alegria para cantar e agora ele tem alegria para abençoar. De repente tem uma pessoa na igreja, ele está com uma expectativa muito grande, às vezes as pessoas criam expectativas do nada, às vezes criam expectativas pelo muito trabalho, às vezes criam expectativa, porque são sonhadores de fato. E qual é o problema de criar expectativa? Nenhuma. É bom, a gente trabalhar criando expectativas, mas a gente tem que entender que nosso coração ele pode fazer muito plano, não é verdade? O homem pode fazer muito plano, mas a palavra final é de quem? A palavra final é de Deus.
Então você tem um homem que está lá, 40 anos, passando essa expectativa para as pessoas de uma terra que mana leite e mel, da terra prometida, que ele vai entrar, e de repente, por um tropeço, ele já sabe que não vai entrar. Se fosse você ia ficar bravo com Deus, você ia se frustrar, você ia deixar de trabalhar, você ia sair amaldiçoando, você ia, também eu não vou fazer mais nada, se não quer nada comigo, eu não quero nada com Deus, Seria esse o nosso comportamento? Ou vamos reunir todo Israel, como ele fez, reuniu todo Israel, todas as pessoas. A Bíblia diz, nós lemos isso, no capítulo 31, que ele pegou lá as crianças, ele pegou as mulheres, ele pegou os homens, os chefes das casas, colocou todo mundo diante dele e deu bons conselhos, estava ensinando como Deus os amava. Olha, eu quero falar para vocês de como Deus ama vocês, Lembra que ele falou isso? E depois ele canta esse amor, e agora ele abençoa em amor. Olha, irmãos, ele fala aqui no começo, na sua introdução, ele diz que Deus ama os povos, versículo 3, Deus ama os povos. Então, há um amor no coração dele para abençoar aquelas tribos. E isso no momento mais triste do seu ministério, da sua vida. Não foi o mais favorável, não, E até essa paz bendita aí, A última preocupação dele não é com ele. A última preocupação dele é com o futuro de Israel. Então, como eu disse, pudera nós, irmãos, no momento que Deus fala não, no momento que o homem fala não, no momento que todo mundo estiver ali, meio de cara virada, a gente ter a alegria de servir a Deus e ainda abençoar as pessoas. Agora, o desejo de abençoar as pessoas. Olha aqui, irmãos, no versículo 1, no meio do versículo 1 diz, abençoou os filhos de Israel. Às vezes queremos que uma pessoa, ela seja abençoada. Mas o que diz o livro de Salmos 109, versículo 17? Amou a maldição, o que vai acontecer? Que ela lhe sobrevenha. É isso que diz. Não quis a bênção, então que ela se afaste dele. Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não quis a bênção, então que ela possa se afastar dele. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e, hoje nas igrejas tem muito isso. Eu falei para vocês daquela contradição que eu vi nas músicas. Então agora você tem um monte de gente esquisita na igreja. Você tem os levitas, Você tem os profetas, E são um monte de gente esquisita que tem umas funções que realmente, se você coloca essa pessoa no Velho Testamento, não encaixa. Você tenta colocar essa pessoa no Novo Testamento, não encaixa. Por quê? Porque se eu pegar um levita moderno e colocar lá no Velho Testamento, ele não é descendente de Levi, então não vai encaixar. E se eu pegar um levita e colocar na igreja, a igreja não precisa de levita. Não faz sentido. Entende? Então são posições, são funções que não tem nada a ver. A pessoa, eu profetizo na sua vida uma bênção, Olha, isso aí, eu não vejo nenhum apóstolo fazendo uma coisa dessa. Mas se as pessoas querem correr atrás de uma coisa dessa, veja, meus irmãos, quão inútil é você querer abençoar uma pessoa, que essa pessoa, eu te abençoo que você vai ser feliz. Como é que uma pessoa que está entregue na bebida, como ela vai ser feliz só porque você diz que vai abençoar ela? Não é verdade isso. Jamais. Isso não é certo a gente falar uma coisa dessa. Proclamar saúde para glutão. A pessoa é um glutão. Como é que você vai proclamar uma saúde para ele se essa pessoa
só quer saber de se fartar nas mesas, né? Proclamar paz para quem não controla a língua. Você pode falar, colocar a mão na cabeça dessa pessoa, te abençoo com a paz de Jesus Cristo. Não vai ter paz. Por que não vai ter paz? Porque uma pessoa que não controla a língua, o que acontece? Ela está no meio de confusão o tempo todo, né? Você quer ficar livre de confusão, você tenta se afastar um pouco daquelas pessoas que não controlam a sua língua, porque vai estar sempre, onde passa um incêndio vai estar atrás, queimando tudo, né? É inútil proclamar alegria para aquelas pessoas que não têm Jesus, porque Jesus é a verdadeira alegria. Então, o que é a bênção, meus irmãos? A bênção é o resultado de uma conexão íntima com Deus, né? Você quer que uma pessoa seja abençoada, não adianta você colocar a mão na cabeça dela e dizer que você está abençoando ela. Você quer que uma pessoa seja abençoada, você coloca ela em conexão com a bênção verdadeira. Apresenta Jesus, fala do amor de Deus para essa pessoa. Aí você vai ver que em Cristo ela vai vencer todos os seus problemas, ela vai realmente ser uma pessoa em paz, vai ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque ela tem Cristo como seu Salvador. Então existe, né, o jeito de abençoar uma pessoa, né, colocar ela em conexão com os canais das bênçãos de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Olha aqui nesse versículo, né, no versículo 3 que eu disse, na verdade, Ele ama os povos, né? E por nos amar, meus irmãos, Deus, Ele nos deixou a sua palavra para a gente poder obedecê-lo. Nós temos uns versículos aí, né? O caminho da bênção é sempre obedecer a Deus. Olha o que está escrito em Deuteronômio. Eu quero que aquela pessoa seja abençoada. Então, calma lá, né? Diligentemente guardarei os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, como também seus testemunhos, os seus estatutos, que Ele tem mandado. Ele está dizendo aqui, eu vou resumir. Olha, guarde a palavra de Deus. Guarde. Para quê? Né? Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que você seja bem-sucedido. Então, irmãos, não tem segredo. Eu quero ser um crente bem-sucedido, aprende a Bíblia, guarda a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, aí você vai ser abençoado, né? Olha aqui, é sempre em Deuteronômio. Será que ouvindo estes juízos, se você guardar, né, não adianta nem só ouvir, nós falamos sobre isso quando nós estudamos o capítulo 7, se você ouvir, se você guardar, né, e para guardar para quê? Para praticar, né? E fizerdes, então, olha, ouvir, guardar, fazer, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Amar-te-á, abençoar-te-á, te fará multiplicar, bendito serás mais do que todos os povos. Mas isso é o resultado de guardar, de ouvir, guardar e fazer o que Deus manda. Então não tem segredo, né? Vou fazer que nem o Moisés aqui, vou abençoar essa pessoa e coisa e tal, né? Olha, meus queridos irmãos, Moisés, ele tem essa visão profética do povo de Israel. Mas nós sabemos que antes dele fazer essa visão profética, é uma visão que está debaixo do Espírito da graça, ele já tinha aconselhado toda a nação. Se você fizer o que é certo, então você vai ser o quê? Abençoado. Se você não fizer o que é certo, então, o que vai acontecer? Você vai ser amaldiçoado, né? Vimos isso aí no capítulo 28, no capítulo 29, né? Nós tratamos desses assuntos todos. Então, meus irmãos, esse abençoar de Moisés, como eu falei, foi uma vitória dele mesmo contra a sua carne, né? Aqui no capítulo 34, fala assim, meus irmãos, que sobre o corpo dele, né? Vamos aqui no capítulo 34, né? Vamos ver aqui. Versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu,
Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Ele estava na plena força no seu corpo. Ele não estava, meus irmãos, com o corpo debilitado. A Bíblia diz que o seu olho não estava escuro, a sua força natural não estava diminuída. Agora, um homem assim, renunciar a si mesmo e orar e pedir e querer que aqueles que vão substituí-lo, aqueles que vão fazer, meus irmãos, o que ele não vai fazer. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, é que ele trabalhou mais do que qualquer outra pessoa e por uma questão de mérito humano, ninguém mais do que Moisés merecia entrar na terra prometida. E ele está forte, ele está, sabe assim, bem resistente, e ele sabe que tem condições plenas de pisar na terra prometida e ainda ficar muitos anos ali liderando o seu povo. Mas um homem assim, ele precisa renunciar. E aí nessa renúncia, é o que eu disse para vocês no começo, ele tem essa alegria, meus irmãos, de poder colocar a mão para cima ali e dizer, eu vou abençoar vocês. Então, isso é uma visão da obra de Deus. Porque ele podia dizer assim, mas esse menino aqui que não fez nada, esse menino que não fez absolutamente nada, ele vai comer da terra que mana leite e mel. E eu que trabalhei tanto, eu não vou nem provar. Senhor, o que é isso? Tem de misericórdia, ele podia dizer. Não, meus irmãos, ele levanta as mãos para cima, porque ele tem o quê? Ele tem consciência do que é a obra de Deus. A gente deve partir desse mundo, irmãos, ou quando tiver que sair de uma obra que nós começamos, entender qual é a nossa posição dentro desse grande navio. E esse navio geralmente está numa grande tempestade o tempo todo. No mundo tereis aflições, disse o Senhor. Qual é a nossa posição? Será que nós achamos mesmo, pelo menos por algum momento, que a nossa posição deve ser principesca? Que a nossa posição deve ser daquele... o comandante, o que está pilotando ali, que está dirigindo tudo, será que essa é a posição? Ou será que nós devemos nos considerar como um pobre marinheiro, Veja só se um navio, ele sai, eu não me lembro o nome, acho que isso era Fernão de Magalhães, mas eles saíram em 3, 4 navios, não me lembro. Eles saíram lá da Espanha e saíram para conquistar, meus irmãos, achar ali um estreito, que também não me lembro o nome agora, mas eles levaram um bom tempo para voltar, mais de ano para voltar, e voltou só um dos navios, e algumas parcas almas, talvez a menos de 20, daquela grande multidão que foi. Mas voltaram. Imagine que nós estamos nesta grande nau, e um piloto não pode ser outro senão Jesus. Cristo, meus irmãos. Ele está guiando essa nau, que é a sua igreja, guiando, meus irmãos, até que Ele mesmo possa voltar e tomá-la para si. Agora eu, você, cada um de nós, devemos nos considerar um marinheirozinho ali, sabe? Que se andar na prancha e cair lá, e se acabar, e os peixes comer, não vai fazer falta nenhuma. É assim que nós devemos nos ver. Mas pastor, eles choraram muito por Moisés. Mas pastor, sem Moisés ficou mais difícil. Gente, se o homem olha para Moisés, ele ainda não está olhando para Cristo.
É por isso que nós devemos considerar a igreja como a igreja do Senhor, na qual nós devemos sempre apresentá-la para o Senhor como uma noiva imaculada. O nosso trabalho, meus irmãos, é para Ele, é só para Ele. Então, se for para um dia, estou deixando, né? Que não deixe o trabalho porque foi expulso, que não deixe o trabalho porque está com o coração cheio de tristeza, mas que possa deixar a obra de Deus para que possa assumir uma outra obra, ou que saia da obra de Deus porque a morte bateu na sua porta. Aí, só por esses dois motivos, nós podemos deixar a obra de Deus. Por outro motivo, nós não podemos. São 3 características aqui, meus irmãos, para poder abençoar. Primeiro, uma visão clara de um Deus que cavalga sobre os céus para nos ajudar. É assim que ele via. Aqui no final do capítulo 33, ele diz o seguinte, ele diz: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, no versículo 26, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Que lindo esse versículo, né? Deus, imagine Deus vindo num cavalo sempre que você precisa de ajuda. Se você tem essa visão, você não vai ter problema de abençoar outras pessoas, você não vai ter problema de querer que as outras pessoas sejam abençoadas, amar os que vão desfrutar dos nossos esforços, ter esse amor mesmo. Mas eu não vou ficar com nada, é outra pessoa que vai ficar com tudo. Ame a outra pessoa. Moisés tinha que amar cada israelita que ia tomar o seu lugar na terra de Canaã. E mais, não ter o coração azedado. Veja, voltemos então no capítulo 34 que eu falei, no versículo 7. Diz que os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Mas e se ele tivesse um coração azedo? E aí? Ele não ia nem cantar, ele não ia tentar aconselhar e ele não ia abençoar, porque um coração azedo, ele só pode pensar em si mesmo. Então, meus irmãos, seus olhos podiam estar ali firmes, suas pernas também, mas o seu coração podia estar azedo. E o coração azedo não sobrevive, meus irmãos, da graça e da beleza da obra de Deus. O coração azedo, ele só pode se amargurar o tempo todo. Então, olha, ele está recebendo o não de Deus. É isso que é a verdade. Aquele momento que ele sobe no monte é o momento que muito coração estaria azedo. Mas ele não está azedo. Ele está em paz. Ele não permitiu que o seu coração fosse vencido pelo azedume. Aqui nós temos a introdução, finalmente, da bênção. Jacó os abençoou como pai. Moisés não podia fazer isso. Porque um pai conhece o defeito, mas também conhece a virtude do seu filho. Ninguém conhece melhor os filhos do que os próprios pais. Eles podem até passar assim aquela ideia, que o fulano, Beltrano, sabe mais do meu filho do que eu. Não, o pai sabe muito bem quem é seu filho, a sua filha. Então Jacó, quando ele abençoa, ele sabe qual que é a virtude de cada um, mas ele lembra dos defeitos de cada um. Ele pode olhar para Rúben e criticá-lo por subir no leito do seu pai. Ele pode olhar para Simeão e Levi e acusá-los de muitos homicídios, do caso de Siquém, de uma espada banhada de sangue. Pode olhar para Judá e ver assim, a coragem do seu filho de liderar os irmãos até a ida para o Egito, e ver naquele menino a pré-figura de Cristo com o cetro nas mãos.
Então, ele tem uma visão de pai e abençoa como pai, ora criticando os seus filhos, ora os elevando. Não é isso que acontece com Moisés. Moisés é tomado pelo Espírito da graça. Então, ele vai sempre olhar o que Deus vai fazer por eles. Não é exatamente o que eles, por si próprios, podem fazer, mas o que Deus pode fazer por eles. Se o pai rejeita Simeão, se o pai rejeita Rúben, se o pai rejeita Levi, já não é a mesma história com Moisés, porque Moisés olha para Rúben e diz assim, que os seus filhos sejam muitos. E olha para Levi e diz que o teu Turim e o seu Tumim seja, seu Urim e o seu Tumim sejam para o Senhor. Aqui, meus irmãos, você vê o Espírito da graça tomando conta nessa bênção. É muito lindo, né? Ver essa diferença. Então, nessa introdução de Moisés, do versículo 2 até o versículo 5, Moisés lembra primeiro, vamos lá, Moisés, seu servo, versículo 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Oh, meus irmãos, Deus veio, é o que ele está dizendo. Deus veio, Deus vos achou, Deus vos encontrou, Deus veio com o fogo da lei, né? Veio para abençoar vocês com a palavra. Depois no versículo 3, como já foi dito, Deus ama os povos, né? E diz mais, todos os seus santos estão nas suas mãos. O que ele quer dizer com isso? Deus sustenta os seus filhos. É isso que ele quer dizer, né? Que todos os seus santos estão nas suas mãos. Depois, né? Que o lugar que eles ocupam é seguro. Postos seguros estão no meio entre os seus pés. Literalmente, meus irmãos, se fosse uma mãe debaixo da saia da sua mãe, protegendo os seus filhos. É como se Deus nos pegasse, colocasse aqui atrás e dissesse, aqui ninguém passa, ninguém, é meu filho, não quero que ninguém mexa. Então, Deus os coloca em segurança, Deus os sustenta, e aí no versículo 3 ainda, né? E cada um receberá das tuas palavras. Não tem coisa melhor do que essa, meus irmãos, do que Deus nos protegendo, Ele continuar nos dando a sua palavra, e em mais ainda, né? Ele diz no versículo 5, e foi rei em Jerusalém. Meus irmãos, aqui nós temos muitas interpretações, mas vamos ficar com essa. Ele reina sobre o seu amado. Então aqui, antes de abençoar, de colocar a mão mesmo na cabeça de cada tribo, Moisés, ele lembra tudo isso. Olha como Deus vos ama. Olha como Deus vos sustenta. Olha como Deus vos abençoa. Olha como Deus, Ele entrega a palavra para vocês. Olha como Deus reina sobre vocês. Né? São preciosas lembranças. Se vai abençoar alguém, é bom introduzir. Então, por que eles estão sendo abençoados? Talvez, irmãos, a melhor explicação se encontra lá no final, no último versículo, quando diz, ó Israel, bem-aventurado és tu, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor. Então, é isso que ele diz na introdução. Ele quer dizer para eles, olha, vocês são um povo muito, muito, muito abençoado, né? Muito especial. Essa é a introdução da bênção. Aí Deus, meus irmãos, Ele tem amor por todos e Ele tem zelo pelos santos. É o que eu vejo aqui no versículo 3, quando ele fala assim, Deus ama os povos, mas não diz que Deus abençoa todos os povos. Olha, tem uma diferença grande aí. Uma coisa é o amor de Deus estendido pelo mundo. Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira.
E se pudéssemos entrar realmente no coração de Deus, a gente veria esse amor, né? Ele provou esse amor. Outra coisa, meus irmãos, é a sua bendita eleição, quando os seus santos é que estão nas suas mãos, né? Então Deus realmente, Ele ama todas as pessoas. O problema é que as pessoas não amam a Deus também, né? Deus ama os povos, o mundo, né? Mas os que estão em suas mãos, aqui no versículo 3, são os seus santos, que é o povo escolhido, né? É esse povo, irmãos, que Deus vai, com a sua mão, modelar, né? Ele vai preservar, Ele vai guiar pela palavra, Ele vai disciplinar com a vara, né? E a gente tem que aprender a amar a Deus e ficar debaixo dos seus pés. E ficar como Maria debaixo dos seus pés, porque se Ele está pronto para nos abençoar através da sua palavra, nós temos que ter essa paz de sentar e escutar as suas palavras. Coisa que é muito difícil. O ímpio não consegue isso, porque é ímpio. Muitos crentes também não vão conseguir isso. O espírito irrequieto, de nunca prestar atenção na palavra, não permite que isso aconteça. Eles acabam sendo, como a gente falou a semana passada, né? Aquelas pessoas que vão sempre aos empurrões, né? Serve a Deus aos empurrões. Então é difícil. Chega uma hora que para de empurrar e não se chega a lugar nenhum. Vamos fazer aqui, meus irmãos, uma breve explicação aqui no capítulo 33, né? Ele diz aqui, vamos fazer nossos filhos sonhar com as promessas de Deus. É isso que Ele faz com Israel. Israel, povo escolhido, povo de Deus, sonhe com as promessas de Deus. Viva Rubem, não morra, né? Sejam muitos os seus filhos. Olha, Rubem, de fato, como pessoa, não merecia isso, né? Como pessoa, mas aqui que viva, que se multiplique, né? O que é isso senão um ânimo para eles vencer os males, se multiplicar, né? O nosso amor por Jesus tem que ser firme, não pode ser uma fumaça. Vamos abrir aqui no livro de Oséias, vamos lá, né? Oséias capítulo 6, Oséias capítulo 6. Deus tem uma pergunta aqui para Efraim. O que eu posso fazer por você, Efraim? O que Deus pode fazer por um crente? O que eu posso fazer por você? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. A benignidade é o desejo, meus irmãos, e mais que o desejo, é o coração nas coisas boas. Um espírito benigno, que na dependência dele, ele fará tudo mesmo para realizar o bem da palavra de Deus. Então ele está dizendo assim que essa benignidade de Efraim, de Judá, de repente passa, é uma fumaça. Passa qualquer ventinho aqui e sopra. Ah, eu amo Jesus. Até quando? Até você arrumar um novo namorado, uma nova namorada? Ah, eu amo Jesus até o pastor falar não para você? Ah, eu amo Jesus até ter um problema na sua casa e você não podendo ir subir lá no céu e brigar com Deus e brigar com as pessoas que te amam aqui na terra? Então esse aí, meus irmãos, é como o texto está dizendo aqui, em Oséias 6,4, né? Como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Paz. O orvalho bate o sol, some, né? As nuvens da manhã também. Basta queimar um pouquinho, como diz a parábola do semeador, já vai se esmorecendo. Então, olha,
que não morra a nossa fé, que sejam muitos os nossos filhos na fé também. Ele lembra os filhos de Judá que o caminho do cetro é a oração. Já pensou, né? Lá, voltando no capítulo 33, volte lá, ele diz no versículo 7, é isto que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. O que é isso, irmãos? Está dizendo, ore, Judá, clame a Deus. Meus irmãos, no caminho da força, no caminho do poder cristão, sabe? Poder espiritual que existe nos cristãos em Cristo, é a oração. Ouve, ó Senhor, Judá, a voz de Judá. Para Deus ouvir a voz de Judá, Judá tem que colocar o joelho no chão e orar a Deus. Você acha que ele vai alcançar o cetro, como o pai dele disse, sem que haja muita oração? Irmãos, o cetro estava na tribo de Judá, e o primeiro foi o próprio rei Davi que segurou aquele cetro. Mas o livro de Salmos é um livro de orações. 50% dos Salmos é escrito por Davi. Dos 50% restante, 25% é quase certo que é Davi. Dos outros 25%, quase que não sobra nada para os outros. Sabe por quê? Porque é um livro de orações, de um homem que orava. Ele não chegou aonde ele chegou porque ele era um grande guerreiro. Não. Ele clamava a Deus. Os filhos de Benjamim levou a crer que Deus habita com eles. E só nele, quer dizer, só em Deus, eles encontrariam o verdadeiro descanso. Diz assim no versículo 12: de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Né? Essa segurança, né? Então, continuando aqui, como é que ele apresenta José? José, meus irmãos, tem aqui muitos versículos falando sobre ele, desde o versículo 13, né, até o versículo 17, mas sempre ressaltando, né, que ele vai ficar com o que é mais excelente, né? No versículo 17 diz, ele tem a glória do primogênito, né? Na verdade, algumas traduções trazem ele como, ou apresentam como um príncipe, e de fato era. Sempre foi, né? Não somente José, mas as tribos de Efraim, de Manassés. No tempo dos juízes sempre se levantava alguém ali, ou mesmo no tempo dos reis, Samaria se destacou e Samaria ficava realmente no seu território. Alguns dizem, então é por isso que, né, o Messias, ele pode ser que venha da tribo de José, dessa tribo dele. Não. Meus irmãos, olha, o rei é um só, é verdade, o rei é um só. Príncipes pode ter muitos, mas ali o cetro está na mão de Judá. Dali não sairia e não vai sair mais, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Continuando, irmãos, Zebulon, né? Zebulon aqui no versículo 18, Zebulon disse, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. De fato, por ser uma tribo que o seu território ficava próximo ao mar Mediterrâneo, então era um lugar de saída e era um lugar de entrada, Zebulon. O que ele está dizendo assim, que seja abençoada essas saídas, porque também deve ser abençoadas as suas entradas. Meus irmãos, às vezes a gente tem que aprender isso. Para onde nós rumamos, na volta sempre trazemos alguma coisa. E isso deve ser ensinado para os nossos filhos.
Às vezes eles estão indo e rumando por saídas perigosas. Como vão entrar nas casas com bênçãos preciosas? É impossível, não dá. Estou saindo à busca de tesouros. Então, tesouros trará para casa, né? Não é assim? Vai lá. Mas se está atrás dos tesouros mundanos, serão os tesouros mundanos que voltarão. Não tem jeito de mudar isso. A gente tem que ter cuidado. Sobre Issacar, que está bem pertinho no versículo 18, olha só, Issacar deve se alegrar nas suas tendas, né? Isso é o motivo. Olha, irmãos, a alegria deve estar quando nós saímos para fora de casa, mas também quando nós estamos dentro da nossa casa. Alegra-te nas tuas saídas, alegra-te nas tuas tendas. Na nossa casa deve reinar esse espírito de alegria, de paz, de comunhão. Deve haver um espírito de amor nos membros da família, um espírito precioso. É um amor que se liga em Cristo e que possa ser transmitido dentro da igreja, porque senão não é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro ama a Deus e ama o próximo. Se é um amor que eu só amo a minha família, aí tem aquele conselho, né, que foi dado para Levi aqui, essa profecia, quando ele fala, você amou mais até do que os seus pais. E foi isso que Levi fez, até mais do que os seus pais. Que grande amor, meus irmãos, o Levi, ele teve por Deus, a tribo de Levi teve por Deus. Porque se um pai, se uma mãe, ou se um filho estiver errado, nós vamos lutar contra Deus, ou nós vamos nos posicionar ao lado de Deus? Se coloque sempre ao lado de Deus. Aí vem essa questão, né, sobre os filhos de Levi. Capítulo 33 e versículo 8. E disse de Levi, teu tumim e teu urim são para o teu amado, que proclamastes em Massá. Deus deu para eles o urim e o tumim. São sombras e revelações. Na verdade, aquilo simbolizava que a autoridade espiritual, a autoridade, meus irmãos, religiosa, o sacerdócio, estava na mão da tribo de Levi. Eles deveriam cuidar espiritualmente dos seus irmãos. Mas para quê? Para se achar melhores do que os outros? Não. O seu urim, o seu tumim são para quem? Para Deus. Então aqui, um pastor, por exemplo, ele deve cuidar das almas. Para quê? Para sujeitá-las a ele próprio? Não. Mas para Deus. O seu urim, o seu tumim são para o Senhor. Há grandes bênçãos aqui, né, relacionadas a Levi. Agora vamos lá para baixo, né, para Gade, capítulo 33, versículo 20. De Gade disse, bendito aquele que faz dilatar a Gade, né, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Realmente, irmãos, a tribo de Gade, ela foi abençoada porque ficou lá naquela, né, na parte de Gileade. Não há dúvidas nenhuma que quando a gente fala de lugares, é o lugar mais lindo que existe em Israel. Por isso que Gade nem queria ir para o outro lado, lembra? Está bom aqui mesmo e coisa e tal. Para você ter, né, aquela ideia, quando fala das vacas de Bazã, porque os campos de Bazã estão ali. Eu nunca vi vaca tão nutrida. Não tem jeito de, assim, de falar para vocês. Porque nós temos um conceito de vaca aqui completamente diferente. Aí você vê no filme americano umas vacas diferentes, sabe? Bem forte assim, né? Mas não existe nada comparado com aquilo, irmãos, que tem em Israel.
Se você olha de longe, até te assusta um pouco. Então, realmente, Gade ficou com a melhor parte, com a fertilidade mesmo, né? E aí, meus irmãos, o que é o conselho aqui, né? Versículo 21. Se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondido a porção do legislador. Por isso, veio com os chefes no povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Então, irmãos, eles entenderam que, bom, já que Deus nos abençoou com uma terra tão preciosa, lembra que eles atravessaram, ajudaram nas guerras, fizeram um pacto, tudo isso aconteceu. O que isso mostra para nós? Uma pessoa que é abençoada ricamente por Deus, ele tem que aprender a trabalhar junto com aqueles que são desprovidos. E estar junto, caminhar junto, lutar junto, sabe? Em todos os lugares, de todas as formas espirituais possíveis, como Gade fez. É isso, a grande bênção de Gade. Agora Dan, né? Veja o pobre Dan, ele está lá embaixo, né? Veja aqui, versículo 22. Dan é uma cria de leão que salta de Bazã. Aquele espírito irrequieto que eu falei para vocês, né? Dan não está contente com um lugar, pula para outro. Não é isso que aconteceu com a tribo de Dan? Ah, esse lugar aqui não está bom. Não é que não estava bom, tinha muito filisteu ali. Ah, aqui tem muito problema, vou mudar mais. Ah, é? Olha o que aconteceu com esse leãozinho que fica saltando de um lugar para o outro. Eu tive o desprivilégio, né, de chegar lá, meus irmãos, lá em Dan. E até hoje tem lá o lugar onde eles sacrificavam as crianças, aqueles altares. Lembra que um bezerro foi colocado em Betel, o outro foi posto aonde? Em Dan. Uma tribo que se tornou idólatra. Então, cuidado, né, com esses saltos, esse espírito irrequieto, nada está bom, lugar nenhum está bom, né? Essa igreja não é boa, né? Cuidado. Cuidado, muito cuidado. Olha, você se firme os seus passos, trabalhe, sirva a Deus, né? Para você poder ter filhos espirituais, pessoas que vão seguir os caminhos que você ensinou. Lembre-se de Dan sempre. Aí vem o Naftali, penúltimo aqui, né? No versículo 23, de Naftali disse: farta-te, ó Naftali, da benevolência, enche-te da bênção do Senhor, possui o ocidente e o sul. Tem muita bênção para Naftali, porque ele ficou com a região da Galileia, né? Talvez prevendo que o Cristo ali cresceria, viveria 30 anos. Então deveria se alegrar mesmo. Recebeu bênção de Deus? Alegra-te. Mas muitas pessoas recebem bênção de Deus e vivem amarguradas. Muitas recebem bênção de Deus e se afastam completamente da igreja do Senhor. Recebeu as bênçãos? Alegra-te. E para terminar, Aser, né? Aser aqui é outro. E de Aser disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé, seja de ferro e de metal o teu calcado, o calcanhar, né? E a tua força seja como os teus dias. Então, meus irmãos, não falta bênção para ele também, né? Não falta bênção, então eu devo trabalhar para Deus. Não falta bênção, na outra tribo ele diz: te alegra. Não falta bênção, agora ele fala assim: cuida dos seus irmãos. Olha quanta coisa, né? É uma bênção espiritual debaixo do Espírito da graça. É assim que é a bênção de Moisés. E aí, meus irmãos, termina no versículo 27, né? Versículo 26. Não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda,
e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti e dirá: destrói. A imagem que ele faz de Deus para Jacó é Deus vindo lá dos céus, pegando ele no colo. Essa é a imagem que o Moisés tem de Deus. Deus vindo dos céus e pegando ele no colo. Mas essa é a imagem que a igreja deveria ter de Deus. De Jesus Cristo vindo lá nos céus, morrendo por nós, nos salvando e nos trazendo a Ele, nos segurando, nos apertando dentro do seu coração, nos dizendo que nos ama pelo sangue da cruz. Veja, irmãos, quanto amor aqui é demonstrado de Deus para com Israel. Quão profundas são essas palavras. Diz que Israel habitará só e seguro. Bem, tem sido assim na sua história, com aquelas exceções especiais. Israel habitará só seguro na terra da fonte de Jacó, na terra do grão e do mosto, e os céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado é tu, Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor. Não, que palavra vai... Meus irmãos, tem versículo que quanto mais você quiser falar, mais você atrapalha. Esse é um caso. Quem é como tu, Israel? Quem é como tu, Jacó? Um povo salvo pelo Senhor.